Professor, Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Muito bem. Viram que demorou um pouquinho para entrar na sala, né? Eu ativei uma sala de espera e aí eu já vou fazendo chamada conforme vou aceitando vocês. Que aí eu sei direitinho quem tá entrando na sala para não deixar nenhum outro aluno de outra sala ou querer atrapalhar a aula. Tivemos um episódio sexta-feira não muito agradável e aí agora eu tô fazendo desse jeito que eu acho bem melhor. Bom, nessa manhã fria, aqui onde eu tô tá dando 11 graus. Eu não vou ligar minha câmera porque eu tô com moletom, tô com capuz, tô com col, e aí não vai ficar uma imagem muito agradável. Então, eu tô com a câmera desligada, mas vocês me escutam bem, pelo menos. E me falaram também que quando eu tô com a câmera desligada, o espelhamento da, da minha tela fica melhor. Então, tô acreditando que isso realmente aconteça. Vamos ver o que vira. Beleza? Enquanto isso, eu vou ativar aqui abrir vocês pra gente
compartilhar a tela e dar sequência de onde a gente parou. Bem, me lembro que na última aula a gente fez os exercícios da página 8 até o finalzinho, né? Até o exercício 8. E deu tudo bem, não é uma parte aí que é muito complicada, muito difícil. Pelo contrário, depois que você pega o esquema de desenhar as ondas ou como você é, entende os pontos da onda, as características da onda mecânica e eletromagnética, fica bem simples de resolver. Tá? Espero que vocês estejam indo bem nas avaliações lá no Moodle. Vou pegar e estou atribuindo uma tabela. Eu vou pegar as notas de vocês e fazer um cálculo de média já, de acordo com as notas. E aí fica mais fácil de eu já passar as notas 1, 2 e 3 para vocês. Tem uma pergunta aqui, o lambda é sempre em metros? Pode aparecer em qualquer unidade, pode aparecer em centímetros, pode aparecer em milímetros, só que é bom você passar ele sempre para metros. Por isso que no começo do ano a gente aprende no módulo 1 transformação de unidade, porque as grandezas elas têm umas unidades que são boas para trabalhar, mas não quer dizer que vai aparecer só naquela unidade. Então, se você quer a resposta aqui em metros por segundo, então você tem que trabalhar com lambda em metros. Se aqui tiver centímetro, você não pode ter essa unidade na resposta. Então tem que saber, conseguir saber transformar centímetros em metros, milímetros em metros. Tem que conseguir fazer essa transformação. Exato. Então seria isso. A unidade é sempre interessante. Assim como para sair metros, e aqui, metros de acordo com lambda, e a frequência aqui, ó, ela vai sair aqui relacionado com o tempo em segundo. E aí você só consegue esse segundo aqui se a frequência estiver em hertz, ó. A frequência tem que estar em hertz. Ué, mas tem outra unidade de frequência? Tem. Rotações por minuto, RPM. É uma outra unidade de frequência. Mas para você conseguir metros por segundo e na velocidade, você tem o comprimento de onda metros e a frequência em hertz. Aí você tem a combinação dessas duas e
na velocidade 100 metros por segundo. Beleza? Então, são observações que você tem que ficar atento sempre na hora de você resolver. E, para ser sincero, é o que a maioria vai errar, é exatamente essas mudanças de unidade. Então, a pessoa, ao invés de eu colocar aqui 2 metros, eu fizesse 200 centímetros. Em termos reais de medida, é o mesmo comprimento, certo? 2 metros e 200 centímetros é a mesma coisa. A questão é que na hora da matemática, você multiplicar por 2 ou multiplicar por 200 dá muita diferença. Você tem que ficar sempre atento na unidade para saber qual é o número exato que você vai pegar. Assim como a gente viu no livro passado, que você usar 10 metros por segundo de velocidade ou usar 36 quilômetros por hora de velocidade, dá muita diferença na hora da matemática. É a mesma velocidade. Só que na hora da matemática, se você usar 10 ou usar 36, dá muita diferença. Então, sempre fique de olho na unidade que você está usando. E isso é um detalhe que eu falo para vocês até o terceiro. Porque vai chegar, quanto mais você vai avançando no conteúdo de física, mais as unidades vão se relacionando aí para frente. E às vezes uma das unidades que você não alterou para a unidade padrão, ela pode mudar totalmente o seu resultado. Então, desde já, fique atento com esse detalhe, que ele vai fazer toda a diferença mais para frente na solução dos problemas, tá? Bom, o próximo tópico nosso aqui é o 6.5, que ele é as ondas e a produção de imagens. Então, vamos lá. A gente tinha falado até agora das ondas mecânicas, né? A gente tinha falado até agora do som. A gente viu várias características do som, a velocidade dele em meios diferentes, no meio sólido, no meio líquido, no meio gasoso. Nós vimos que o som é uma onda longitudinal, naquele desenho do alto-falante aqui em cima, né? Deixa eu ver se eu consigo chegar no desenho do alto-falante. Aqui, né? A gente viu que o som é uma onda longitudinal. Nós vimos aqui onde as moléculas estão na compressão e onde elas estão na, na, na expansão. E aí ele mede aqui o comprimento de onda de duas posições repetidas, ó, como a gente faz lá no nosso diagrama. A gente viu o sistema auditivo humano, pelo menos de uma forma resumida, ó, ouvido externo, a orelha média, a orelha interna, todas as partes. Nós comparamos depois o sistema auditivo humano com o de alguns animais, como nós fizemos com o do morcego, como nós fizemos com o do golfinho, se eu não me engano também. E aí a gente chegou numa conclusão de que o som ele vai muito além do som que nós ouvimos. Como a gente percebeu, o fato de nós não estarmos ouvindo um som não quer dizer que esse som não exista. Tem a ver com o nosso sensor
viu, a gente tem sensibilidade de 20 Hz a 20.000 Hz. Mas existe som abaixo de 20 Hz, existe som acima de 20.000 Hz. Só que nós não ouvimos. E aí a gente vai ver a mesma coisa agora com as ondas eletromagnéticas. Nós enxergamos com o nosso sensor, o olho humano, é apenas uma pequena parcela de todo o espectro eletromagnético que a gente vai ver aqui na próxima página. Então, o fato de nós não enxergarmos não quer dizer que essa onda eletromagnética não existe. A questão é que o nosso sensor, que é o olho, ele é sensível apenas a uma determinada frequência dessa onda eletromagnética, que é exatamente as frequências que estão dentro da luz visível, que a gente fala, que é o espectro visível. Além dessas frequências, existem outras ondas, porém nós não interagimos com essas ondas com o nosso sensor, que é o olho. A gente pode interagir de outras maneiras, como nós veremos nesse item 6.6, que são as aplicações dessas ondas eletromagnéticas. Tá? Um pequeno detalhe antes de começar, uma característica dessas ondas é que, como nós já vimos, elas têm a capacidade de se locomover, se deslocar no espaço onde não existe matéria, é um vácuo. Então, ela consegue se movimentar através desse meio. E como que ela se movimenta? Ela se movimenta através de uma combinação entre campo elétrico e campo magnético. E aí ela consegue se propagar. Por isso, uma onda eletromagnética, por causa da combinação desses dois campos, elétrico e magnético. Ela tem todas as frequências de ondas eletromagnéticas, e aí essa é uma vantagem das ondas eletromagnéticas, elas têm tudo a mesma velocidade, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Ou, aí você fala assim, senhor, mas quilômetro por segundo a gente não chegou a trabalhar com essa unidade, né? Ou era quilômetros por hora, ou era metros por segundo. Bom, então você pode pegar isso daí e passar para metros por segundo, sem problema, tá? Só que você acrescenta 3 zeros aqui. Aí fica 3 milhões de metros por segundo. Sendo assim, a velocidade da luz, a gente fala velocidade da luz, mas é a velocidade da onda eletromagnética, né? A velocidade da luz, ela é a maior conhecida. A gente atribui a essa velocidade a maior velocidade que existe na natureza. Não tem nada que tenha uma velocidade maior do que a velocidade da luz, tá? Se não me engano, foi na aula passada, acho que foi o Vicenzo que comentou comigo, falou, mas e se a gente conseguir viajar próximo dessa velocidade, né, ou algo do tipo? Acho que foi na turma de vocês. Aí eu falei assim, bom, acima dessa velocidade, você não tem matéria, né? Você não tem massa. Acima dessa velocidade, você já perto dessa velocidade, você já perdeu a massa e virou energia. Então, por isso que é praticamente impossível a gente conseguir algo que se aproxime de uma velocidade próxima da velocidade da luz. Porque nós não conseguimos manter a nossa massa em velocidades extremamente altas. Quando eu digo extremamente alta, é em termos de
velocidade da luz, né? Então a gente não consegue atingir essas velocidades extremas, por mais que nós tenhamos, conseguimos tecnologia para foguete e todos os aparatos que existem para lançamentos em órbita, mas são velocidades bem distantes ainda de atingir qualquer valor próximo a isso. Não chega nem perto. Só para vocês terem uma comparação, né? Uma breve comparação mesmo. A luz do Sol, pela distância que o Sol está da Terra, a luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos, 7 minutos, 8 minutos para chegar até aqui, né? A do Sol. Então, a luz do Sol que você está recebendo aí, na hora que você foi do lado de fora da sua casa, ele é uma luz que foi emitida há 8 minutos atrás. Então, em termos de espaço e universo, a gente sempre está olhando para o passado, né? A estrela que você olha à noite é uma estrela, é um brilho de 3 anos atrás. De repente, essa estrela que você está olhando, às vezes já até morreu e você está oferecendo ela para sua namorada. Ah, aquela estrela lá é para você. De repente, a estrela já está morta e você não sabe. Porque o nosso céu é um céu passado, né? Por quê? Porque as distâncias são muito astronômicas, é tudo muito longe. E aí demora muito tempo até a luz que a gente enxerga no espaço chegar até nós. Porque as distâncias são muito grandes. E aí a gente acaba tendo que entender que essa velocidade da luz é muito grande. E se você comparar, por exemplo, eu estava falando, a luz demora 8 minutos do Sol até a Terra. Com o nosso sistema de foguete dos mais avançado que existe possível, nós demoraríamos 6 horas para chegar até na Lua. Então, olha a diferença de velocidade. A Lua está logo ali. Com o nosso sistema mais avançado de foguete, nós demoraríamos 6 horas para chegar na Lua. A luz demora 8 minutos para chegar aqui no Sol. Então, assim, é extremamente diferente e elevado essa relação velocidade da luz com velocidade de qualquer outra coisa, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. E essa diferença desse número é gritante. E aí, ao longo desse tópico, a gente vai tentar estudar um pouco a aplicação de algumas das ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Senhor, falando em Lua, por que o ser humano foi para lá só uma vez, muitos anos atrás, e não voltou mais? Eu tenho uma observação que eu faço com relação a esse assunto. E aí, ao longo dos anos, eu fui mudando minha opinião em cima de evidências e informações. Que, aliás, pessoal, isso é uma coisa que vocês têm que aprender na vida, tá? A gente tem opinião e as nossas opiniões sempre têm que ter embasamento em alguma coisa, em alguma evidência, em alguma comprovação. E se você perceber alguma comprovação contrária, mude a sua opinião. Não é feio, não, viu? E não é errado também, não.
Você não vai se diminuir por conta de defender a opinião até o final, mesmo comprovando o contrário, aí já é uma burrice. E aí, bom, e o que que eu tinha como opinião? Para mim, o homem não tinha ido à Lua. Eu achava que era uma coisa extremamente armada, uma conspiração. Eu era meio maluco assim, de pensar que era uma teoria da conspiração, que é uma coisa muito normal na década de 60, de 70, por conta das espionagens, da guerra política. E eu pensava que essa do homem ir à Lua era mais uma delas. Então, sem contar por mais esse motivo, né? Quer dizer, numa época de uma tecnologia bem mais inferior, eles foram à Lua, e hoje que nós temos tecnologia suficiente para poder fazer isso, nunca mais voltou, né? E aí, discutindo com outros colegas professores, até mesmo esse assunto foi um tema do treinamento dos professores do objetivo dos professores de física e história do ano passado, lá do objetivo, esse foi o tema, porque tem muito a ver com política. Na verdade, o que justifica eles não ter voltado foi exatamente uma guerra política. E aí, resumindo, era o seguinte: eles tinham o desejo de, além de dominar a parte aqui do planeta Terra, eles tinham o desejo de dominar o espaço, como toda ganância no poder político. E aí, eles. Meu áudio está travando. Estão me ouvindo melhor agora? Alô, alô. Tô. Ah, beleza. E aí, tinha essa corrida espacial, digamos assim, né? E na época, a corrida espacial era quem dominava a parte do espaço da nossa atmosfera e assim por diante. E nós tínhamos os russos estavam mais avançados nessa corrida, na verdade. Eles já tinham um astronauta que já tinha chegado até a atmosfera. Ele teve um dos astronautas foi o primeiro a chegar na atmosfera, viajar pela atmosfera e depois voltar para a Terra em segurança. Foi um astronauta russo. Tanto que a estação espacial ela tem grande benefício da Rússia para a existência dela, que é a estação Mir. Depois vocês pesquisem sobre. E aí os Estados Unidos entrou nessa e conseguiu fazer depois de vários testes, né? Fazer um lançamento, se eu não me engano, foi Apollo 11, conseguiu chegar até na Lua. E aí tem toda aquela coisa histórica que os americanos gostam, né? Foi lá e colocou uma bandeira e deu aquela famosa frase, né? Um pequeno passo para a Lua do homem, mas um grande passo para a humanidade, alguma coisa desse tipo. E aí, depois que o cara conquistou a Lua, foi o primeiro. E aí acabou meio que essa guerra, essa corrida espacial até a Lua, porque quem vale é quem chega primeiro. Depois dos Estados Unidos ter feito isso, não tinha mais motivo, graça, justificativa nenhuma para se voltar à Lua. Mesmo porque ela já tinha
Aí você fala assim, mas poderia voltar para fazer estudo, fazer, né, qualquer outra observação e tal. A Rússia já tinha mandado vários satélites, orbitaram a Lua, mapearam o seu território e retornou para a Terra. Então eles já tinham feito isso sem precisar de uma tripulação humana. Então foi simplesmente uma corrida política aí essa questão de estar na Lua. Tanto que agora a corrida mudou, né? A corrida é quem chega em Marte primeiro. Que diz o, o dono da Tesla, que me fugiu o nome dele aqui agora, que ele já tem uma ele já tem até data para chegar no Marte, né? O Elon Musk, esse mesmo. Que além dele ser dono, o Elon Musk, além dele ser dono da Tesla, Tesla é uma marca de carro, né? Que ele fala que é carro elétrico, não sei o quê. Ele é o dono da SpaceX, isso, da SpaceX, que é uma das pioneiras na parte aeroespacial privada, né? Porque ela é uma empresa privada. Ela não é igual NASA. A NASA é do governo. Você tem a, a estação russa, também é vinculada com o governo. Agora, a SpaceX é privada. Sendo privada, ela, dentro dos seus direitos, ela pode fazer o que bem entender com o direito que ela, com o dinheiro que ela tem. E diz o Elon Musk que ele tem tecnologia suficiente para conseguir essa proeza. Estamos aguardando ansiosamente isso. Inclusive, uma das propagandas do Elon Musk é ele manda um foguete. O que é o marketing, né? Ele manda um foguete em direção a Marte, dá para ver que é Marte. E aí o foguete é uma nave, né? Um ônibus espacial. E aí ele abre assim, e dentro do ônibus espacial tem um astronauta dirigindo um dos carros dele, da Tesla, em direção a Marte. Então, quer dizer, ele uniu as duas empresas dele na mesma propaganda de marketing. Ficou sensacional. Depois eu até mostro para vocês. E por que eu estou falando tanto do Elon Musk e da SpaceX? Porque ele é o pioneiro de conseguir reaproveitar os foguetes. E o que é caro numa viagem espacial dessas? São os próprios foguetes que você usa e, uma vez ele descartado, ele se perde, você não tem mais proveito. E isso é muito caro, essa tecnologia. E o Elon Musk conseguiu fazer lançamentos já comprovados em vídeo, no qual ele consegue, com os foguetes, lançar um satélite em órbita, e aí, né, vai chegando perto do final da atmosfera, os foguetes se destacam do satélite, né? E aí os foguetes dele retornam para a Terra e pousa. Ou seja, ele consegue reaproveitar isso daí, ter mais 2, 3 lançamentos. Então é sensacional. Depois a gente tem um tempinho hoje na nossa aula, eu vou tentar colocar esses vídeos. Se não der para ver o vídeo, pelo menos eu coloco o link para vocês e aí vocês assistam o vídeo. Seria mais ou menos essa história. A corrida para a Lua foi uma corrida, exatamente isso, uma corrida. Quem chegou primeiro ganhou e aí perdeu a graça. Não interessava mais voltar. Agora a corrida é para Marte. Vamos ver quem que ganha. E, e é isso. Depois a gente tem mais conversas sobre assuntos pertinentes ao espaço. Voltando aqui para nossa aula, então agora a gente vai ver várias aplicações
de acordo com a nossa tecnologia, o nosso dia a dia das ondas eletromagnéticas, né? E aí tem essa imagem aqui, pessoal, que ela é uma das imagens principais aqui nesse momento do nosso estudo, tá? Então, primeiro, todas essas todos esses nomes aqui são tipos de ondas eletromagnéticas que nós temos, praticamente em contato com o nosso dia a dia, com algum tipo de tecnologia. Então, vem desde ondas baixas, e aqui ele exemplifica cada tipo de onda, né, com o que nós temos como tecnologia. As ondas baixas estão relacionadas com sinal de antena, sinal de telefone, sinal pulso elétrico da tomada, então chamadas de ondas baixas. Aí a gente tem aqui ondas de rádio, cuidado que não é o som que sai do rádio, a onda mecânica. Aqui, ondas de rádio é o sinal que chega até o rádio. Aí nós temos o sinal da televisão, o sinal via satélite, Wi-Fi, Bluetooth, tudo aqui dentro desse ondas de rádio, né? Micro-ondas, que é exatamente do micro-ondas que nós temos em casa mesmo. Ele é um aparelho emissor de micro-ondas, depois a gente vai estudar um pouquinho o funcionamento dele. Aí nós temos o infravermelho, que pode ser tanto a pontinha do controle, né, que você liga à distância a seu aparelho, quanto uma visão infravermelha de uma câmera que capta apenas a parte térmica, né? Pode ter aquilo lá também é uma visão infravermelha, tá? E aí nós temos uma faixa pequena, é menor do que isso aqui, essa faixa de luz visível ela está amplificada, é só para a gente entender que são as cores, né? É o espectro colorido das cores que é a luz visível, essa partezinha aí que a gente consegue interagir com o nosso olho, que a gente tem sensibilidade e a gente enxerga. Para a esquerda e para a direita a gente não enxerga nada, mas elas existem, né? Aí depois aqui do espectro visível, que é uma faixa pequenininha, a gente tem o ultravioleta, que é uma radiação que vem tá dentro da luz que vem do sol. Aliás, do sol a gente recebe desde infravermelho até ultravioleta, a gente recebe toda aqui do sol. Raio-x, que interage, aí não interage mais com o nosso olho, a gente não enxerga o raio-x, mas, por exemplo, o osso, ele interage com o raio-x, por isso que na hora que você emite raio-x, reflete a parte óssea, porque ela não consegue atravessar o osso, e aí por isso que aparece o osso na imagem de raio-x. Depois a gente vai ver que existem outras maneiras de radiografia, como a tomografia, a ressonância magnética, um raio-x também, mas uma, uma visão diferente da imagem. E aí nós temos os raios gama, dentre os mais perigosos aqui, da alta energia que ele contém. Aí já está dentro de processos nucleares, emissão de partículas, radiação, mas também está dentro de ondas eletromagnéticas. O que eu quero que vocês observem nesse diagrama são duas coisas, ó. Primeiro, é esse detalhezinho em vermelho aqui, ó. O que está dizendo isso daqui? Que o comprimento de onda ele é maior quando ele vai para a esquerda, né? Então, se eu comparar o comprimento de onda das ondas baixas com o dos raios gama, significa que o comprimento de onda das ondas baixas é muito maior. Olha o tamanho do comprimento de onda aqui nesse momento, ó. Ó. Olha o tamanhozinho do comprimento de onda das raios gama. Então, se eu for comparar infravermelho e ultravioleta, quem tem maior comprimento de onda? Quem está do lado esquerdo, infravermelho. Mas se eu for comparar infravermelho com micro-ondas, quem tem maior comprimento de onda? Micro-ondas. Se eu for comparar micro-ondas com ondas de rádio,
ondas de rádio. Então, sempre quem está do lado esquerdo tem maior comprimento de onda do que quem está do lado direito. A frequência é o contrário. Quem está do lado direito tem maior frequência. Então, quem tem maior frequência? Infravermelho ou micro-ondas? Infravermelho. Quem tem maior frequência? Raio-X ou infravermelho? Raio-X. Tá? Então, se você quer as ondas de maior comprimento de onda, vá para o lado esquerdo. Se você quer as ondas com maior frequência, vá para o lado direito. Senhor, não entendi. Você poderia repetir? Sim. Cada nome desse aqui é um tipo de onda. E aí, cada onda tem seu comprimento de onda, como a gente sabe. Se você quer as ondas de maior comprimento de onda, você pega as do lado de cá, ó. Ó, a setinha aqui, ó. Comprimento de onda para a esquerda. Então, quer dizer que se eu for comparar raio-x e raio gama, quem tem maior comprimento de onda? Tá do lado esquerdo. Raio-x ou raio gama? Raio-x. Agora, se eu pegar raio-x e comparar com micro-ondas, quem tem maior comprimento de onda? Micro-ondas. Frequência é o contrário. Quem está do lado direito tem maior frequência. Quem tem maior frequência? Micro-ondas ou raio-x? Raio-x. Quem tem maior frequência? Raio-x ou raios gama? Raios gama. Entendeu agora? Maior comprimento de onda, você pega o do lado esquerdo. Maior frequência, você pega o do lado direito. Tá? E aí agora tem uma segunda classificação, que é em termos aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, radiação não ionizante e radiação ionizante. O que significa essa categoria, essa classificação? Radiação não ionizante, baixa energia. Radiação ionizante, alta energia. Tá? Quem são as radiações não ionizantes? Todas elas até luz visível, né? Então, até aqui, nós temos uma radiação não ionizante, ó. Até aqui. Aí, ou seja, ondas baixas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, tudo não ionizante. É de ultravioleta em diante, ionizante. Então, alta energia. Perigoso para nós, tá? Violeta, raio-x, raios gama. Então, baixa energia, alta energia. Baixa energia, alta energia. Não ionizante, ionizante. Tudo bem? Beleza. Então, espero que vocês tenham entendido esse espectro das ondas eletromagnéticas. Ele praticamente é desse. Todos os espectros de onda eletromagnética que você for ver vai sempre ter essa mesma característica. O que vai mudar é só a animação, o tipo de desenho. Talvez vai ter um gráfico diferente, mas a ordem dessas ondas aqui, ó, é tudo a mesma, é a mesma ordem, tem que respeitar. Por que que é a mesma ordem? Porque tem que respeitar o nosso diagrama aqui de frequência, ó. Não tem como o raio-x vir aqui antes de infravermelho, não dá. A frequência dele é nesse intervalo aqui. Ele não pode vir antes. Assim como o infravermelho, a frequência dele fica dentro desse intervalo aqui, ó. 10 a 12 até 10 a 14, ó. Dentro desse intervalo aqui é infravermelho. Menos do que isso já vira micro-ondas, mais do que isso já é luz visível. Então não dá para modificar esse espectro aqui, colocar na ordem que você quer, tá? Então é bom a gente saber mais ou menos a ordem desse espectro e principalmente o exemplo de cada uma dessas ondas. É interessante. A gente vai discutir agora, falando um pouquinho mais sobre cada uma dessas ondas, né? Aí aqui vem algumas imagens, ó, mostrando a imagem do universo, que são as luzes
visíveis, e aí aqui está dentro do espectro visível, que a gente vê esse brilho, então são luzes visíveis. Porém, tem muita onda eletromagnética aqui com as outras frequências que nós não conseguimos enxergar, só através de aparelhos. E tem os controles remotos, que deve ser uma representação da parte do infravermelho, que é você mexendo com um drone via controle remoto, pode ser um exemplo de ondas de rádio ou ondas baixas, você mexer nesse drone, distância, né? E os micro-ondas, que é um aparelho de emissor de micro-ondas mesmo, né? Exatamente isso, por isso o nome micro-ondas, ele emite micro-ondas. Vamos lá, quem sabe aí me dizer mais ou menos como é que funciona o micro-ondas? Como seria basicamente. Pô, mas como assim micro-ondas ele esquenta alguma coisa? Como assim? Ah, não sei, ele fica emitindo um monte de micro-ondas em direção ao alimento e acaba esquentando, foi só um chute mesmo, não sei. Ô, Vicenzo, eu vou pedir para você repetir, porque eu não consegui ouvir, desculpa. Não sei, não, foi só um chute mesmo. Ele É, fica emitindo um monte de micro-ondas em direção ao alimento e acaba esquentando? ele acaba esquentando, mas é assim, o que basicamente essa micro-onda ela interage com o alimento? Porque essa é a questão, né? Aí eu Como faltei. que esquenta? Por que esquenta? E Porque a tinha ideia muitas dentro do micro-ondas. Uma quantidade muito grande dentro. Ah, não sei. Sei lá. na verdade, essa micro-ondas é mais ou menos isso. Ele emite mesmo essa micro-ondas, só que a frequência que essa micro-onda chega no alimento, e a frequência a gente vê que é dentro desse intervalo aqui, ó, 10 a oitava até 10 a 12, mais ou menos, dentro dessa frequência aqui, ela é a mesma frequência de, de vibração das moléculas de água. Eu não sei se a gente vai ver em química depois, não sei não esse ano, mas em física, na parte térmica também a gente vê um pouco. As moléculas, os átomos, ele tem uma vibração natural. Ele fica, ele não fica estático. A molécula não é algo que fica parado lá na estrutura do material. Ela fica mexendo, tremendo. Uma vibração natural das moléculas. E aí a gente aprende em termologia, em termodinâmica, que essa vibração está relacionada com a temperatura. Se vibra pouco, se a vibração é baixa, a temperatura é baixa. Se a vibração é alta, ele agita bem rápido, então a temperatura é alta. E aí o que acontece? Você coloca o alimento lá e ele está frio, então as moléculas de água desse alimento, eles estão numa vibração baixa. A micro-ondas emitida pelo aparelho vai entrar em ressonância com essa molécula de água e vai aumentar a vibração dessa molécula de água. Opa, vai aumentar a vibração, vai aumentar o quê? A temperatura. Então aí, na verdade, a micro-ondas ela serve para você aumentar a vibração da molécula de água do alimento, automaticamente aumentando a vibração da molécula, você aumenta a temperatura. Imagina isso em todas as moléculas de água do alimento. Aí você consegue esquentar o alimento, entendeu? Então a gente esquenta o alimento de que maneira? Aumentando a agitação das moléculas de água do alimento. Por isso que você não pode colocar qualquer coisa no micro-ondas, porque essas micro-ondas especificamente é para se relacionar com esse tipo de molécula. Então, você não pode colocar nada lá de metal, de alumínio, porque ele não tem esse tipo de molécula, não vai ter essa interação, vai ter uma interação diferente, uma coisa mais elétrica, sai faísca, pode até explodir, sei lá. Então, não faça esse tipo de experimento aí. E aí, é assim que é o funcionamento de um micro-ondas. E aí, assim, aquele negócio,
o micro-ondas estiver funcionando, não fica com a cara lá perto da porta do micro-ondas, não, senão pode dar câncer no olho. É conversa fiada, isso aí é folclore, tá? Não acontece não. Primeiro que você veja que o micro-ondas ele está dentro de uma faixa que não ionizante, então ele não oferece risco a esse ponto de câncer para nós. Tá? Segundo, que a grande proteção do micro-ondas é aqui antes do vidro tem essa telinha, né? Parece uma peneira, uma tela. Essa tela é a segurança da micro-ondas, não é nem o vidro. O vidro é mais para você manter o calor lá dentro. O que protege não é o vidro, o que protege da micro-ondas é essa tela preta que fica aqui geralmente entre o vidro e o, o ambiente do micro-ondas. Mas emite ondas prejudiciais na sua comida, certo? Não, errado. Não emite nada na nossa comida. Emite apenas ondas, micro-ondas no caso, para aumentar a oscilação das moléculas de água, só. É como se você fosse lá na molécula de água com a mão e chacoalhasse ela mais. Nós estamos falando de uma molécula. Como é que você vai fazer isso com a molécula? Você não consegue selecionar ela. Então a gente faz como para selecionar essa molécula e agitar ela? Através de uma micro-ondas. Somente isso. Não vai nada radioativo, não vai nada que prejudique o alimento. É claro, né? Talvez por você reesquentar o alimento, você perca alguma questão nutritiva, mas aí não tem a ver com a micro-ondas, tem a ver com o tempo que você cozinhou, para o tempo que você armazenou e depois quanto tempo você levou para esquentar novamente. Isso pode diminuir a parte nutritiva, mas não está ligado com a micro-ondas, está ligado com o período de armazenamento, né? Tem a ver o alimento ficar girando com as ondas? Na verdade, eu acho que o ficar girando lá dentro, né, naquele prato giratório que tem, é isso? Eu acho que na verdade é para você aquecer o alimento, ele receber essas micro-ondas por igual. Então ele fica girando, porque o micro-ondas ele emite, o aparelho, né? Ele emite as micro-ondas só de um lado. Geralmente é do lado que acende a luz. Então aí o prato giratório para ele poder receber essas micro-ondas por igual. Só isso. Não tem a ver ele ficar girando, mesmo porque se você colocar no meio, ele vai ficar girando no próprio eixo assim. Ele vai esquentar da mesma maneira, tá? Então, assim, é um aparelho bem interessante de funcionamento, porque ele desmistifica muita coisa que a gente pensa, né? Principalmente nessa parte prejudicial, o corpo e tal. Nós temos que ficar preocupados aqui, ó. Ultravioleta, raio-x, raios gama, esse sim, ó. Aí se pegar é um só. É câncer para todo lado. Mas vamos lá. Quem aqui já assistiu a série Chernobyl? Essa série, ela tá no... Ela é uma série da HBO. Quem tiver o HBO pela TV, o aplicativo, depois abre, seleciona a série Chernobyl, você vai curtir demais. E a vantagem é a série que eu adoro. Ela é uma temporada só, 5 episódios. Amei a série. Dá pra ver o começo e o fim. Séries de 50 temporadas não me pega, não. Essa de uma temporada, 5 episódios, eu vi. E é muito bom Chernobyl. E conta a história verídica do acidente de Chernobyl. Para quem não conhece, Chernobyl foi uma usina nuclear lá para Rússia da vida, Bielorrússia, países ali no norte da Europa. E conta o acidente de Chernobyl, explodiu um reator. No começo eles acham que não foi uma explosão do reator, eles acham que foi uma explosão da caldeira.
o que teria sido muito menos grave, mas de fato explodiu o reator, e aí fala um pouco das emissões das partículas gama lá. Os físicos do, da série, eles explicam da emissão das partículas gama lá, e assim, é sensacional. E aí você vê o perigo mesmo de, de passar perto, tipo, de estar próximo somente. Não precisa nem receber diretamente essa radiação, só de estar próximo, você já é afetado. Quem puder assista. A gente vai falar mais um pouco sobre a energia nuclear, porque aqui nas páginas para baixo tem falando sobre a aplicação, né, da energia nuclear. Tá? Então, o que a gente aprende aqui agora nessa página, na página 11? Ó, é falando um pouquinho mais da radiação. Então, na verdade, o que é uma radiação? É uma, é uma maneira da energia ela ser emitida, mas vai partícula junto, entendeu? Então, a radiação que interage mais com o nosso dia a dia, graças a Deus, ela é uma radiação de baixa energia, que a gente viu ali, que está dentro das radiações não ionizantes. Que é a luz, o infravermelho, calor, rádio, micro-ondas. Essas são baixa energia. No máximo, a gente tem uma exposição a ultravioleta, mas aí é por causa do sol. Por isso que a gente pode pegar câncer de pele, talvez por uma exposição excessiva ao sol, porque o sol tem a frequência ultravioleta, tá? Então, assim, você tem dois perigos de estar exposto ao sol, porque no sol vai estar essas três frequências aqui, ó. Então tem o infravermelho, luz visível e ultravioleta. Tudo vem pelo sol, tá dentro da mesma luz. Uma queima a pele da insolação, a outra a gente enxerga e a outra causa câncer. São os três maiores perigos que nós temos no lugar. Então vamos lá. Na ordem, o infravermelho é o que causa insolação, queimadura, porque ele carrega consigo a propriedade térmica também. Então, vamos sair no sol agora, tá frio, né? Vamos no sol para a gente se esquentar. Graças à frequência infravermelho que você vai se esquentar. Ela que carrega essa informação térmica, tá? A parte visível, como já discutimos, é o que a gente vai enxergar. Agora, o perigo é os raios UV, ultravioleta. Porque esse aí já está dentro da radiação ionizante, tem bastante energia e ela pode ser prejudicial a ponto de uma exposição excessiva você ter o perigo de ter câncer. Tá? E aí a gente vê aqui como que é o funcionamento dessas radiações mais perigosas, né? Que são as radiações ionizantes. Elas têm um alto nível de energia que vem e essa energia vem do núcleo do átomo. Ele pode ser ionizado. Ou seja, nós temos, às vezes, uma relação entre os átomos, no qual a gente consegue desequilibrar esse átomo. O que é ele ficar ionizado? Né, que é um termo, talvez, que vocês não tenham ouvido. Né? Quando o átomo está ionizado, quer dizer que ele não está em equilíbrio. Ele tem o número de elétrons do número de prótons diferente. Tá? E o número de elétrons e o número de prótons diferente, a gente fala que ele está ionizado. Ele pode estar ionizado positivamente, mais prótons, ou ionizado negativamente, mais elétrons. No caso dessas radiações ionizantes, eles ficam mais eletrizados positivamente, então eles perdem elétron por algum processo, de alguma origem, ele perde elétron. Então ele teve o elétron arrancado, com isso ele ficou
ionizado positivamente, tá? E aí, quando ele fica ionizado assim positivamente, ele pode emitir algumas partículas. Ele emite algumas partículas que são essas três partículas aqui tabeladas, ó. Partícula alfa, partícula beta e partícula gama, tá? E aqui nessa tabela fala a- a- da diferença entre essas partículas, ó. Primeiro, a partícula alfa, apesar dela ser bastante energética, elas facilmente podem ser barradas por uma folha de papel. Então, para o ser humano, ela é uma partícula inofensiva. Sem contar que ela viaja numa velocidade muito lenta se comparado com a radiação gama, com as partículas de raios gama, né? Ó, a velocidade da partícula, a partícula alfa, ó, são as mais lentas, ó, 20 mil quilômetros por segundo. Já as partículas beta e gama, ó, elas atingem 95% da velocidade da luz, então elas vão a praticamente 300 mil quilômetros por segundo. Então veja a diferença. Elas são muito mais agressivas, né? Que é o que está aqui, ó. As partículas beta são menos energéticas que a alfa, porém são mais penetrantes. Elas conseguem atravessar lâminas de chumbo e alumínio. Porém, se você pegar uma estrutura um pouco mais espessa, né, que é o caso aqui de uma placa de madeira, já é 10 vezes o tamanho dessa lâmina de chumbo, aí ela consegue barrar essa partícula beta. Pode causar danos desde que você respire elas, né? Então, quando você assistir a série Chernobyl, você vai ver o perigo lá deles, é que eles além de eles estarem expostos à radiação, eles não tinham muito conhecimento assim da exposição para essas partículas, então eles respiram essas partículas, eles se queimam com às vezes eles pegam alguma coisa e se queimam, mesmo com luva, mesmo com toda a proteção, como aqui está mostrando, as partículas elas conseguem atravessar algumas desses materiais. Então, mesmo o cara cheio de proteção lá, ele ainda se contaminava com a radiação, porque as partículas que estão sendo emitidas ali pelos materiais radioativos, elas atravessam essas proteções, né? E, e enfim, aconteceu centenas de milhares de mortes. Apesar de que se você pesquisar na internet aí, número de mortes no acidente de Chernobyl, você vai achar 31 mortes apenas. Que aí é um dado político, né? Eles não vão falar que morreu centenas de milhares de pessoas. Mas morre gente até hoje ainda por efeito de Chernobyl. Desenvolvem câncer com mais facilidade, insuficiência de órgãos e outras coisas. E aí a gente chega na partículas gama, que ó, são as mais perigosas, elas têm um tiro de luz, né? Porque ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Olha só, pode atravessar uma placa de aço de 15 centímetros. Porém, pode ser barrado por grossas placas de chumbo e paredes de concreto. Curiosamente, chumbo e concreto é exatamente o que a gente tem de proteção dos reatores nucleares, das usinas nucleares. Por quê? Porque lá vai ter a participação dessas partículas gama. Então, eles usam a estrutura de um reator nuclear, chumbo e concreto, justamente para coibir um pouco que elas atravessem a estrutura do prédio. Se fosse parede normal, essas partículas gama iam atravessar como se fosse papel. Então, são grossas camadas de chumbo, depois camadas duplas de concreto para tentar segurar essa partícula gama lá dentro. Pô, senhor, se é tão perigoso assim, por que então ter esse tipo de usina, né? É uma maneira da gente desenvolver energia elétrica
através de uma outra fonte que hoje em dia já é bem dominado, mas antigamente ainda estava sofrendo muita alteração e estudo, né? Mas hoje em dia ela já é bem dominada, essa tecnologia nuclear, né? Só um detalhe, tá? Essa fumaça que sai aqui das usinas nucleares não é fumaça radioativa, não. Isso aí é vapor de água, tá? E aí vamos lá. Algumas aplicações aí dessas ondas de radiações pode ser no uso da medicina, que a gente tem bastante influência desse uso de ondas eletromagnéticas, como a gente vê aqui no raio-x. Então, como eu falei, o raio-x ele atravessa muitos materiais, mas ele interage com o osso. Quando você tira uma foto de raio-x, você não vê a pele, você vê o osso, porque ele atravessa a pele, mas ele reflete no osso. Então a gente vê exatamente o formato do osso, tá? E aí, ó, eu grifei aqui o ultrassom, porque o ultrassom, pessoal, não é onda eletromagnética, tá? Ele está aqui nos principais usos da medicina, porém não é uma onda eletromagnética. O ultrassom, ele é, como o nome diz, né? É um ultrassom. Ele é onda sonora, tá? Só que a gente consegue, atualmente, conseguir visualizar o formato. Tem ultrassom colorido, tem ultrassom 3D, que ele consegue mapear de acordo com o, o, a incidência e a reflexão do ultrassom, tá bom? Mas põe um asterisco aí, ultrassom não é onda eletromagnética, é onda sonora, tá? Imagina a gente expor o bebezinho ali a uma radiação raio-x, o bebezinho já nasce com câncer. Senhor, como nós conseguimos ver os ossos no raio-x? Travou para mim. Bom, como eu falei, a radiação ela interage com alguns materiais. Por exemplo, você tirar uma fotografia da sua mão com uma câmera convencional, essa câmera ela lida com a luz visível. Então, o que que você vai ver? Você vai ver a parte superficial da sua mão, sua pele, a cor da sua pele, a roupa que você está usando, essas coisas. O raio-x é uma máquina fotográfica também, só que ele não trabalha com a luz visível, ele trabalha com o raio-x, com essa frequência de radiação. E essa frequência de radiação, ela atravessa a pele, a carne, ela não interage com esse material, mas ela interage com o osso. Então, quando a radiação ela atravessa a pele, atravessa a carne, ela chega no osso, ela não atravessa o osso, aí ela reflete. Quando ela reflete, ela capta de novo essa radiação. E aí você consegue, imagina isso por todos os pontos do osso. E aí você consegue exatamente a imagem do osso. Então, na verdade, a radiografia nada mais é do que uma foto. Uma foto que você vai usar uma radiação, uma frequência diferente, para poder enxergar através da pele e da carne. Você vai enxergar por dentro, no caso, o osso. A gente tem um tipo de escorpião, depois vocês pesquisam aí, eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele interage com essa radiação ionizante, com o raio-x. Por exemplo, se você bater uma fotografia desse escorpião com uma câmera normal, ele é amarelo e preto, uma cor amarelo, meio preto. Então. Se você tirar uma radiografia, usar um raio-x para tirar uma foto desse escorpião, todo ele fica luminoso. Por quê? Porque a pele dele, todo o corpo dele interage com a radiação raio-x. Então ele brilha também no raio-x. Enxerga exatamente o escorpião, mas de outra cor. Parece de outra cor, né? Assim como aqui na radiografia, o nosso osso parece meio esverdeado, uma cor meio cinza. Mas na verdade a gente sabe que o osso é branco. É por causa do aparelho que você está usando.
bom? O ultrassom é a mesma ideia, apesar do ultrassom não ser uma onda eletromagnética, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Ele emite uma onda mecânica, no caso, no som. Ele vai bater aqui no obstáculo e vai voltar. Imagina ele fazendo isso por todos os pontos aqui. A gente consegue mapear exatamente a silhueta do feto, do bebê, né? Então a gente sabe aonde que está o bebê, qual é o formato, qual é o sexo, onde é a cabeça, onde é a coluna, onde é o pé, a mão, fazendo esse mapeamento. Bem? Aí a gente vem aqui na parte da ressonância magnética. Ressonância magnética e tomografia, pessoal, é mais ou menos parecido, tá? Nada mais é do que um raio-x, só que é um raio-x 3D. A gente consegue ver tridimensional a foto. E eu até acharia mais produtivo se nós não tivéssemos a imagem aqui do aparelho de ressonância e tomografia, mas se nós tivéssemos uma imagem de uma ressonância e uma imagem de uma tomografia, né? Seria mais evidente. Mas os dois usam raio-x, porém a gente tem uma imagem tridimensional. Por isso que você entra nesses tubos aqui, porque o raio-x vai ser 360 em volta do seu corpo, e aí ele consegue mapear exatamente essas regiões por onde tem algum problema, alguma coisa. E a radioterapia, que tem como objetivo isolar a célula, a célula cancerígena e impedir que ela se multiplique, ou às vezes até é, destruir ela, se conseguindo. Eles emitem ondas nocivas demais, tanto o raio-x, quanto as tomografias, quanto as radioterapias. A questão é, para você tirar uma radiografia, fazer uma tomografia, você fica exposto nessa radiação, mas é por pouco tempo, tá? E, e também é uma emissão controlada, apenas para conseguir a imagem, a radiografia e tal, beleza. Então ela não chega a ser nociva a ponto de, nossa, eu vou lá fazer uma tomografia, vou sair com câncer. Não, não chega a esse ponto. Você vai fazer a tomografia e você vai ficar poucos segundos ali exposto a essa radiação, a ponto só do aparelho obter imagens. Mas para você ter uma ideia, o profissional que mexe nesses aparelhos de raio-x, ressonância, eles têm um tempo de carreira curto, poucos anos. Ele não pode trabalhar muitos anos com isso, porque ele fica mais exposto por mais tempo do que o próprio paciente. Mas é extremamente nocivo. A radioterapia, por exemplo, que é esse nosso último aqui, é um canhão de radiação que você vai receber na região do tratamento, para impedir que a célula que tem câncer se multiplique. E aí pode dar alguns efeitos colaterais no corpo, como queda de cabelo, palidez, baixa imunidade. São algumas dos efeitos colaterais de um tratamento de radioterapia, por exemplo. E aí a radioterapia, conseguindo controlar o câncer, dependendo do tipo de câncer, da onde é o câncer, você pode fazer cirurgia depois do tratamento. Ou você entrar com medicação. Aí já é a quimioterapia. A radioterapia é com emissão de radiação. A quimioterapia com remédios para o tratamento. Mais ou menos com o mesmo objetivo. Impedir que o câncer se espalhe.
né? E é tão nocivo para o nosso corpo esses eventos aqui que não é todo mundo que pode ser exposto a uma ressonância ou uma tomografia, como pessoas mais idosas, quem tem alergia a iodo, algumas gestantes, não pode passar por esse tipo de exame, não. Bom, aí a gente tem uma outra de onda eletromagnética, o próprio laser, que para quem não sabia, laser é a abreviação desse nome grandão aqui, ó, Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Pega as iniciais aqui, você vai formar a palavra laser. E o laser ele já é uma emissão de radiação, mas é uma emissão que já é controlada hoje em dia. Mesmo o laser que vocês têm em casa, às vezes, pessoal, você compra qualquer banca de esquina aí, você compra um chaveirinho que é laser, né? Mesmo esses lasers, você achando que é só um chaveirinho, um brinquedo, ele é perigoso, viu? Não emite ele no rosto, no olho, que ele pode causar dano, tá? Lógico, exposto por muito tempo, né? Só passar pelo olho, você vê um brilho, ele não vai te cegar, mas exposto por muito tempo, ele pode prejudicar sua vista. Tanto que o laser, como vocês podem ver, ó, desde 1970, ele é usado em operações oftalmológicas. Ou seja, fica mirando o laser no olho aí, você pode cegar seu coleguinha sem saber. E aí, entre outras áreas da medicina que usam laser, como ginecologia, dermatologista, tanto que a gente consegue, você tem alguns procedimentos para uso de laser, como depilações a laser, ou extração de tatuagens, ou qualquer outro procedimento estético, pode usar a aplicação do laser, desde que conhecida a sua finalidade. A gente tem aqui também a aplicação de onda eletromagnética na indústria alimentícia. Esse aqui eu gostaria que vocês dessem uma pesquisadinha depois. Como assim? Vou comer alimento radioativo? Não é bem isso. Na verdade, alguns alimentos eles passam por alguns processos onde ele recebe um pouco de incidência dessas radiações para combater alguns micro-organismos que possam estragar o alimento, fazendo com que ele tenha uma data de validade maior. Mas é engraçado, né? Você ter o uso de radiação na indústria alimentícia. Mas é uma aplicação dessa radiação. E aí nós vamos para a parte da energia nuclear, que, como eu falei, ela é usada, é um processo usado para a gente obter energia elétrica, e a gente obtém energia elétrica através de um processo que chama fissão nuclear. Tá aqui. E essa fissão nuclear é basicamente assim, a gente tem um átomo, o núcleo é muito grande, e a gente vai pegar, a maioria das usinas usam o urânio, que é um átomo que a massa dele é muito grande, ele é 130 nanômetros. Então o núcleo dele é muito grande e é muito mais fácil você acertar um núcleo grande do que um núcleo pequeno, né? Então por isso que a gente usa esses átomos, o núcleo é muito grande. E aí a gente vai pegar o núcleo desse átomo e vai disparar um monte de nêutrons no núcleo desse átomo, tentando acertar. E aí quando a gente acerta, vai haver uma colisão entre esse nêutron e o núcleo. E aí, devido a essa colisão, vai acontecer o destacamento de algumas partículas. Outros nêutrons, os prótons, vão se destacar ali do núcleo, porque ele recebeu um impacto muito grande. Quando você consegue destacar algumas partículas porque você acertou o núcleo, esse processo libera muita energia, porque a energia que
prende os nêutrons e os prótons no núcleo é uma energia muito grande, tá? Então, a gente tem uma liberação de energia muito alta. E mais, os prótons e nêutrons que se destacaram do núcleo, eles saem numa velocidade muito alta e podem atingir outros núcleos. E aí acontece o que a gente chama de processo em cadeia, né? Você acertou um núcleo e arrancou mais 3 partículas. Essas 3 partículas acertam mais 3 núcleos que destacam mais 3. E aí já viraram 9. Aí essas 9 acertam mais 3 núcleos cada uma, que já virou 27. E aí vai. Entendeu? Então, aí imagina esse processo acontecendo em cadeia. E aí cada colisão dessa libera muita energia. E o objetivo da usina nuclear nesse momento é gerar calor. E aí todo esse calor produzido, ele vai evaporar um tanque de água. Esse vapor vai aumentar a sua pressão e a sua velocidade, passa no mecanismo onde ele gira uma turbina, que gira o gerador, que produz energia elétrica. E aí esse vapor de água volta por outro sistema, ele consegue esfriar, se transforma em água líquida de novo, vai lá, evapora de novo e assim por diante. Então vira um ciclo para a gente conseguir produzir essa energia elétrica, né, através do vapor. A diferença é que a usina nuclear ela usa como energia original processo de fissão nuclear. Por isso que é uma energia nuclear, uma usina nuclear. É como se fosse uma termoelétrica, mas a termoelétrica ela queima algum combustível para poder produzir calor. A energia nuclear ela não queima nada, ela usa o processo de fissão para produzir esse calor. A diferença é isso, é como você consegue produzir calor. As usinas geotérmicas, por exemplo, elas usam o calor do próprio subsolo da Terra. Regiões onde tem ainda atividade vulcânica presente, elas usam esse calor. São as geotérmicas. As usinas solares, elas usam a energia do sol para obter o calor, a luz. Mas basicamente depois o mecanismo de produção de energia, todas elas é igual. Tem que girar uma turbina, que tem que girar um gerador que vai produzir energia elétrica. A diferença dentre elas é a forma de energia original que você tem. A usina eólica é a mesma coisa, gira uma turbina que gira um gerador que produz energia elétrica, só que ela não usa nenhum mecanismo de térmico para poder girar. Ela usa o próprio vento. Então ela capta o vento, gira e produz a energia elétrica. Eu acho que eu queria mostrar a usina maremotriz para vocês. Depois a gente dar mais detalhes a esses formas de energia renovável e não renovável, né? Bom, pessoal, e aí aqui no item 3, energia nuclear, a gente põe fim ao nosso assunto teórico. Eu gostaria que vocês respondessem aí depois que a página 15, esse 1, 2, 3, 4 e 5, mas vocês respondam, por favor. E aí nós finalizamos o nosso módulo 6. Então, a partir da semana seguinte, a gente começa pelo módulo 7, tá? Que é ótica, luzes e cores. É um assunto também muito legal. Mais até do que ondas, eu até gosto mais do que ondas. A prova está baseada nessas questões, a prova está baseada no assunto da semana. Então, a lista dessa semana está em cima da aula de hoje. E toda semana vai ser assim. A lista é baseada no assunto da aula. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação a mais? Alguém tem alguma dúvida? Eu falei que ia mostrar o que mesmo? O vídeo para vocês. Vou tentar achar o vídeo aqui. Só um instante. Falei que ia tentar achar o vídeo do
o Elon Musk, está tendo o lançamento dos rockets, dos foguetes. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar esse vídeo e aí eu coloco ele para vocês. Na verdade, basta você digitar o SpaceX, que você consegue achar o vídeo. Se não me engano, é esse aqui. Só um instantinho. É esse aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês. O primeiro link eu vou colocar aqui no chat para todos. No qual ele faz o lançamento e depois ele consegue retornar com os foguetes. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar lá com vocês. O áudio eu não sei se vai sair, mas vale a tentativa. Most space organizations, government or commercial, have set their sights too low. They've really built relatively small rockets. And Falcon Heavy is the first time that there's something that's arguably even in the super heavy class, or somewhere between heavy and super heavy. 5 million pounds of thrust is really crazy amount of power. More than twice as much payload as any other rocket in the world. It can launch things direct to Pluto. No stop needed. Hotels in the area are completely sold out. Yeah. Parking lots are packed. It's like the first time something exciting has happened in rocket launch in a very long time. Falcon Heavy is configured for flight. T-minus 15, stand by for terminal count. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. 10, 9, All systems go. 8, Sub booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, boosters. Beacon. You've got to be kidding me! What?
Bem legal, né? Isso aí, pessoal. Só para mostrar para vocês que loucura que nós já conseguimos fazer, né? Bom, hoje a aula encerrou. Vou acabar um pouquinho antes para não complicar com o horário do próximo professor de vocês. E aí a gente consegue um intervalinho aí também de alguns minutos antes da próxima aula. Tá bom, pessoal? Boa semana para vocês. Vamos curtir esse friozinho aí, gostoso. Nos vemos na próxima semana, tá? Valeu, um grande abraço.